Vou demonstrar aqui algumas coisas que eu venho trabalhando. É, Bom, essencialmente a gente tem esse repositório aqui, Thunder.js, onde eu estou colocando diversas peças de software, né, bibliotecas, para resolver problemas no front, no back, front tanto web quanto mobile, tudo baseado em React e GraphQL. São bibliotecas reaproveitáveis, elas são bem alto nível, mas onde eu tento manter um equilíbrio correto de granularidade e praticidade. Bom, uma das ferramentas que eu tenho aqui é esse Unleash, que basicamente ele é um generator também bem alto nível, ele interage com o back-end GraphQL para entender a estrutura de dados e assim gerar os componentes corretos. Outra coisa que outra premissa aqui que a gente tem é a estrutura de arquivos. Eu desenvolvi uma arquitetura de pastas que eu estou seguindo em todos os projetos, vem dando muito certo, que é o seguinte: você tem aqui os módulos, onde são cada um dos módulos ou features do seu aplicativo. E aí dentro de cada módulo você tem essa estrutura de pastas, componentes, containers, high order components, logic, mutations, queries e screens. Rapidamente, componentes são componentes visuais, de preferência functional stateless components, eles não mantêm estado. Os containers são os caras que dão inteligência para esses components, passando props para eles e funções, ah, e eles mantêm estado. Os hooks são os higher order components, um jeito de reaproveitar lógica com React e programação funcional. Logic são funções puras, regra de negócio dessa feature, desse módulo. Aqui é importante que elas não tenham side effects, que elas sejam puras, tenham transparência referencial e todo esse tipo de coisa, sejam facilmente testáveis, afinal a lógica do negócio está aqui, então é importante a gente testar. As mutations são arquivos de mutations de GraphQL, queries são arquivos de queries GraphQL. Ele sempre tem esse formato, uma query por arquivo, usando aqui o GQL para transformar essa string aqui em um documento GraphQL, usado pelo Apollo. Também tudo aqui é baseado no Apollo 2.0. Sobre management de estado local, é algo que eu ainda estou desenvolvendo, pensando. Eu não quero introduzir o Redux aqui, porque com o Apollo 2.0 a gente consegue gerenciar o estado localmente, gerenciar o estado local com o próprio Apollo, com a mesma API de GraphQL, como se eu estivesse obtendo dados remotos, você interage com dados locais através de mutations e queries, é bem legal. Bom, vamos lá. Então, eu tenho esse back-end aqui que eu escrevi, ah, onde você pode pegar todos os drinks, por exemplo. Então, viewer, all drinks, edges, aqui eu estou seguindo as convenções do relay, eu quero o name, o ID. Beleza. Uma coisa importante aqui é que eu estou usando esse GraphQL Faker, que na verdade meu banco de dados está vazio, então eu não viria nenhum dado aqui, então eu estou usando esse GraphQL Faker para escrever mocks para os meus tipos. Então o type drink aqui ele está todo mocado, então o image URL ele é um fake de image URL, name é um fake de product name, então por isso que a gente obtém esses dados aqui. Se a gente pedir image URL, vai vir image URL, vai vir uma URL aqui. Beleza. Por que que isso é importante? Porque o Unleash ele tem uma feature de você gerar todos os arquivos envolvidos numa lista. Então você tem o list component, você tem o list component item, você tem o hook que faz a query, você tem o container que injeta, que compõe
com aquele rock em cima dos componentes. Você tem as histórias da lista, você tem as histórias do list item e etc. Então, esse unleash ele vai bater nesse endpoint, no endpoint que você passar, para já escrever as histórias dos componentes. Outra coisa que ele vai fazer é ele vai entender dessa query qual que é a entidade da lista, no caso é a entidade que está nessa selection node, para daí escrever os tipos com TypeScript. Ele vai fazer uma introspection query no GraphQL para obter os tipos. Esse name é uma string, major é um int, para daí escrever os tipos, as interfaces do TypeScript para deixar tudo tipado e bonitinho. Então, eu vou demonstrar aqui como é que está funcionando. Aqui a gente já está com o Storybook para React Native conectado, e aí eu vou gerar um módulo Drinks, né? Então aqui estão meus módulos, vou gerar um módulo Drinks. Então, unleash React Module, unleash React Module Drinks. Beleza? Criou aqui o módulo Drinks, com toda aquela estrutura de pastas que a gente discutiu. Então, aqui eu vou escrever uma query aqui dentro. Vou criar um arquivo chamado alldrinks.ts e vou pegar essa query que a gente acabou de escrever aqui e passar para esse arquivo. Então, eu tenho um snippet aqui. Opa. Beleza. Então, agora eu vou dar um unleash react pack list. Aí eu vou apontar para essa query. Então, drinks barra queries barra alldrinks. -p é o path dentro dessa selection. Gente, desculpa, a gente tem que dar um nome para a query aqui, senão não vai funcionar. Já explico por quê. Então, essa query chama alldrinks. A gente tem que passar um path dentro dessa query para chegar na nossa entidade. Então, é alldrinks, que é o nome da definition, .viewer.alldrinks.edges.node. E o endpoint GraphQL é esse aqui. Por que esse nome é importante? Esse é o nome que você pode colocar qualquer coisa aqui, todos os arquivos gerados, componentes e blá 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 vão ser baseados nesse nome. Normalmente, quer dizer, não sei se você pode dizer normalmente, mas assim, pelo menos para esse caso faz sentido o nome da query ter o mesmo nome aqui do resolver, da lista. Beleza, então dando enter aqui, eu espero que todos os componentes sejam criados e que as histórias já sejam registradas e venham para cá, para o meu catálogo de histórias, já com os dados, já com os dados mocados na história, aqueles dados que vieram lá do nosso endpoint mocado. Então, vamos lá. Tá meio lento aqui o computador por causa da gravação, então isso aqui vai demorar um pouco mais do que o normal, eu imagino. Opa. Vamos lá. Então, beleza. Então, bom, ele trata erros aqui de uma maneira legal. Ele falou que não conseguiu achar uma seleção, né, de fields nesse path, alldrinks, viewer, alldrinks, edges, node. Por que isso? alldrinks.viewer.alldrinks.edges.node. Eu não salvei esse arquivo. Foi mal, ele estava coisado aqui. Bom, mas isso foi para demonstrar outra feature que é esse tratamento amigável de erros aí. Então, agora sim. Dei Enter. Beleza. Entendeu aqui as coisas, gerou. Bom, então ele criou o list component, o list history, o list container, o list hook, list item component, list item history e appendeu as histories no nosso catálogo. Então aqui ele tá fazendo hot reload. De novo, tá um pouquinho lento, provavelmente pela gravação do vídeo ou não sei o que está acontecendo, mas bom, é o React Native, ele é rápido. E beleza, tá aqui as nossas duas histórias novas. Vamos primeiro do list item. Então aqui é um componente de list item
que está com esses dados simplesmente escritos aqui em formato de texto, mas se a gente vier aqui ver o componente gerado, ele está pronto para você começar a mexer nele. Então ele está com todas a interface aqui toda definida, com os tipos de TypeScript, as props todas sendo desestruturadas aqui, pronto para você começar a mexer nele. Esses componentes também já vêm com um handler de press, porque a maioria das listas tem press, mas se você quiser tirar, é só tirar. E você viu que a história dele também está escrita com aqueles dados que vieram do nosso back-end. E aí ele criou aqui o Rock with all drinks, utilizando aquela query que a gente passou. Então, isso aqui é um jeito de reaproveitar a lógica se em algum outro lugar a gente precisar usar esses mesmos dados, ou seja, a lista de todos os drinks, a gente pode reaproveitar esse rock, em vez de... na verdade o GraphQL do React Apollo já é um rock, mas enfim, eu tô... Na verdade ele não é um rock, ele é uma... ele é um rock, ele é um rock factory. Quando você chama ele, ele retorna um rock, que aí sim pode ser composto no componente. Beleza. Mas enfim, isso aqui é reaproveitável. Se a gente for ver aqui no container, esse container ele está fazendo várias coisas, do tipo, ele está se preocupando com mostrar mensagens de erro, se preocupando com mostrar loading, se preocupando com mostrar um placeholder se a lista estiver vazia, e aqui você define as funções que vão dizer se cada uma dessas situações está acontecendo, e aqui a gente vê o rock sendo passado no nosso compose. Beleza, é isso, valeu.